Vou te falar, eu gostei muito dessa brincadeira de ficar aqui no YouTube, porque agora todo dia tem unboxing. E hoje é unboxing. Cara, a Coco me deu um Mac novo. Eu já tinha um Mac que a Coco tinha me dado, eu já vendi inclusive, então não adianta vocês crescerem o olho. Mas a Coco me deu um outro Mac. Eu tava pensando aqui, como é muito doido viver isso. Tipo assim, cara, minha empresa, ela consegue me dar não só um salário, mas ela consegue me dar um Mac. Porra, inacreditável, tá ligado? Quando a gente começou, as pessoas usavam o Mac e eu ficava tipo assim, caralho, deve ser muito bom trabalhar com o Mac. E hoje eu tenho um Mac, meu, posso chamar de meu. E cara, é um puta do Mac. É um M4, 16 GB de memória, 256 GB de capacidade, de armazenamento. E cara, veio lacrado. E eu tava pensando, mas qual que é o privilégio de você que tá assistindo isso daqui? Na verdade, eu não sei se é o teu caso, mas você já parou pra pensar no privilégio de ser iniciante? Porque assim, começar sempre é difícil. Cara, sempre vai ser difícil começar. Os primeiros passos sempre significam mergulhar em algo desconhecido. Pô, quando a gente começou, cara, se você me perguntasse se eu sabia 1% do que eu sei hoje, eu vou te falar categoricamente que não, sabe? Tipo assim, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo quando a gente começou. Não tinha mesmo. Até hoje eu não tenho, eu duvido se eu tenho ou não ideia do que eu estava fazendo. Mas, cara, a gente precisa enfrentar muita insegurança, muita vergonha. Eu lembro que eu tinha muita vergonha da minha voz de criança. Eu, inclusive, fiz disso uma piada que eu uso até hoje em palestra, em aula e tal, justamente para tentar quebrar um pouco desse estereótipo de, pô, eu tinha 20 e poucos anos. Mas o que me dava maior vergonha era o de não dominar o que eu estava tentando vender, porque eu não tinha ideia do que eu estava tentando vender. E esse sentimento de tá fazendo tudo errado, ele é muito constrangedor e esmagador também. É por isso que eu e você que estamos aqui vendo isso daqui, a gente tem uma predisposição tão grande a desistir rápido daquilo que a gente não é bom. A gente prefere aquelas atividades que a gente tem uma predisposição natural. Só que nem sempre, e eu já falei isso algumas vezes aqui, a gente não tem o privilégio de escolher o que a gente vai fazer. A gente só é jogado para as coisas que acontecem na nossa vida e a gente acaba fazendo. E é por isso que eu queria falar sobre o mito do talento natural. Porque a gente acredita que, tipo assim, cara, é muito fácil você nascer com um dom. Mas esse talento, esse dom, esse... sei lá o que você quer chamar, ele vem muito mais das experiências, dos estímulos e fatores culturais do que, de fato, de nascença. Temos aqui um cabo todo reforçadinho, todo bonitinho, o cabo é MagSafe. Temos aqui um manual de instruções que absolutamente eu não vou ler. E temos uma nova caixinha, que eu já vou usar a bundinha nova dele. Mas o que eu queria... eu vou te deixar na expectativa para tirar o plastiquinho para você ver ele ligando, tá? Mas o que eu queria falar dentro dessa história do talento não ser natural é que se o Neymar tivesse nascido na Suécia... eu sei que o Neymar não é o melhor exemplo do mundo aqui, tá? Mas se o Neymar tivesse nascido na Suécia, talvez ele não tivesse jogador de futebol. Vai saber. A nossa trajetória, ela é muito moldada por onde estamos e pelo que a gente expõe, ou que a gente se expõe. Não só por talento. Eu não tinha o talento de fazer carrossel no Instagram quando eu nasci. Minha mãe não olhava pra mim e falava, nossa, esse menino vai fazer tanto carrossel no Instagram. E é por isso que eu quero falar desse privilégio que a gente acaba esquecendo desse caminho, porque a gente acaba se enveredando por caminhos e sonhos e vontades e coisas que a gente deseja e que o consumo acaba trazendo isso pra gente. Mas apesar de todas as dificuldades, independente de onde você quer começar, e esse aqui não é um discurso meia bomba do tipo, acredite em você, você também consegue, se eu conseguir, você consegue, porque eu acho esse discurso covarde pra cacete, mas existe sim um privilégio em começar. Existe. E esse privilégio é muito para pessoas que conseguem ser um pouco mais extrovertidas também, tá? Mas eu digo que existe um privilégio em começar porque quando a gente está começando, a gente não tem a obrigação de acertar. A gente não sabe as regras, os detalhes, as técnicas, e isso dá muita liberdade pra gente aprender sem pressão. Porque uma vez que a gente já tem uma bagagem, a gente enfrenta a barreira do ego. Essa experiência que a gente tem, essa bagagem, ela acaba virando um peso. Inclusive, o Pepe Mujica, que morreu há pouco tempo, ele tem uma frase que tá na biografia dele, que eu acho muito bonita. Na verdade, não é nem uma frase, é uma filosofia de vida, que ele fala que quer levar a vida e ele quer que essa vida que ele leve tenha uma bagagem leve, uma bagagem que ele possa carregar sempre com ele. Eu vou te falar que isso virou quase um mantra pra mim depois que eu conheci, tá? E eu conheci há pouco tempo, não vou mentir pra você não. Eu vou dar um exemplo pessoal pra você. Eu comecei, pela primeira vez na minha vida, desde os 7 anos de idade eu treino alguma coisa.
Já fiz natação, já fiz vôlei, já joguei futsal, eu sou muito pereba, mas já joguei. Já fiz a luta que você imaginar, já comecei no Kung Fu, fui pro Jiu-Jitsu, Muay Thai, boxe, tudo que você imaginar, esporte eu já fiz. Durante um tempo eu tentei ser crossfiteiro, acho que o crossfit foi um dos esporte que eu mais fiquei. E tudo na minha vida, eu sempre entrei com a mentalidade de competição. Eu nunca consegui nada, ter um hobby, tipo assim, fazer só por diversão. Na semana passada, e eu não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, então isso também não importa, eu comecei a fazer aula de forró. Eu achava que sabia dançar forró, tá? Eu descobri que não. E foi muito ruim no começo. Os primeiros 15, 20 minutos de aula foram horríveis, porque primeiro eu descobri que eu não sabia dançar forró, segundo, que eu não tenho coordenação motora nenhuma. Mas foi a primeira vez na minha vida que eu fiz alguma coisa sem a pressão de tentar ser o melhor. Porque tinha a porra de um velho que já deve dançar há 80 anos, que ele tinha um quadril muito soltinho, aquele safado, e eu vou chegar naquele nível um dia, e eu já tô sendo competitivo de novo. Mas o que eu queria dizer é que foi a primeira vez na vida que eu fiz alguma coisa sem a pressão de querer competir, porque eu não tava competindo com ninguém, a não ser aquele velho. E essa é muito a armadilha do ego, porque talvez se eu já tivesse feito, se eu voltasse pro CrossFit agora, por exemplo, seria muito mais difícil do que começar do zero, porque eu já tenho essa bagagem. Minha bagagem não é mais tão leve nessa área. No forró é. O ego prende a gente. A gente quer parecer bom logo de início. E isso cria uma barreira muito grande pro aprendizado. E óbvio, dependendo de quanto tempo, dinheiro, recurso você tem, esse aprendizado ele pode ou não ser acelerado. Quando a gente estava começando a Coco, a gente podia, porque o que a gente mais tinha era tempo livre, porque a gente não tinha dinheiro, nem projeto, nem conhecimento, nem nada. Então dava tempo da gente tentar aprender com tudo que a gente estava fazendo. Eu não sei qual é a sua condição hoje, mas a nossa era essa e a gente não tinha grana, a gente estava tentando fazer grana também, tá? Só pra deixar claro. Mas voltando à história do forró, começar o forró foi muito libertador pra mim, porque ali eu era quase um faixa branca e ninguém esperava absolutamente nada de mim, porque ninguém me conhece nessa escola. Eu posso só entrar lá, aprender, errar e curtir o processo, sem a obrigação de performar. No máximo, quando vocês me virem por aí numa festinha dançando forró, vocês vão olhar e vão falar, esse cara dança forró. E vou te falar uma parada, é libertador errar quando todo mundo espera que você erre, porque existe um perigo muito grande de parecer melhor do que você é. Porque é muito gostoso você ouvir aquela coisa, nossa, mas você tá começando agora mesmo? Você parece tão experiente, porque essa necessidade de parecer melhor ela traz algumas consequências. Vergonha de errar, medo de não atender às expectativas e a ansiedade que impede você de avançar. Quem aqui já entrou em uma academia sabe o que eu tô falando, que é aquela pessoa que claramente é iniciante tentando pegar muito mais peso do que ela aguenta. Esse é o exemplo clássico disso. Essa pressa gera uma execução ruim, uma lesão e uma frustração se tudo der certo. Mas existe um caminho certo então para quem tá começando? Você precisa de um Mac, de um iPhone, de uma câmera, de tudo isso? Eu acho que a melhor coisa que quem tá começando agora pode fazer é abraçar o fato de que não precisa provar nada pra ninguém, avançando no próprio ritmo, um passo de cada vez. Eu tenho tentado aqui no YouTube, eu tenho lutado muito pra poder fazer o YouTube dar certo, e eu tô me sentindo muito como iniciante. Cara, vocês não sabem o tesão que tá sendo fazer as lives, vocês não sabem o tesão que tá sendo fazer esses vídeos, e sinceramente, foda-se a quantidade de views, porque aqui nesse lugar praticamente ninguém me conhece, eu tô criando um público novo. E sabe uma coisa que eu entendi? Eu tô a um vídeo de ser descoberto. Então, é só eu continuar fazendo porque uma hora vão me achar. Uma hora vão me descobrir, assim como me descobriram no Instagram. Mas eu não tenho essa pressão de dar certo aqui, eu só quero fazer porque eu tô gostando de fazer. Isso aqui tá sendo muito gostoso pra mim. Eu voltei a estudar, eu voltei a ler, eu voltei a participar, eu voltei a conversar com as pessoas e fundamentalmente eu voltei a ser uma companhia pras pessoas que eu sempre gostei de estar junto. E até você mesmo que tá vendo aqui, eu não sei se eu te conheço, e se você quiser deixar teu comentário aqui, se você achou legal esse vídeo, seria legal te conhecer melhor também. Mas até isso, tipo assim, cara, tá sendo legal ser uma companhia até pra você que parou pra ver esse vídeo aqui. Isso tudo torna o processo muito mais leve. Mesmo sabendo que eu tenho uma responsabilidade de quem tem uma bagagem um pouquinho mais pesada para carregar. Então, só pra gente encerrar aqui, ser iniciante é um privilégio. Você não precisa de um MacBook, você não precisa de uma câmera, você não precisa de nada disso. Porque quando você é iniciante, errar é esperado. O olhar de quem tá aprendendo é o que permite continuar evoluindo sem o peso desse ego. Caminhar leve, mesmo quando a gente tem uma bagagem para carregar, pode transformar qualquer retorno ou recomeço. Prazer, meu novo notebook.